Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura e a pauta de hoje vá pensando aí, você ouvinte da Rádio CDN, telespectador da TV Diário e quem nos acompanha no YouTube. O prato de comida que marcou a nossa infância. É esse o tema de hoje, Jogo de Cintura com Aline Rosa, Daniela Minello, Débora Evangelista e os nossos queridos parceiros Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. E Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E quem começa com o prato de comida que marcou a sua infância? Quem começa servindo essa mesa? E aí? Eu posso começar. O prato de infância, assim, que me marcou, na verdade, eu comia bastante, né? Eu adorava comer. Apesar de seca, Apesar ser de o seu seca, apelido. Ser o meu apelido na época, né? Porque agora eu já não sou mais, agora eu sou gordinha. Ai, pronto. Se vocês me conhecessem... Deixa eu até me ajeitar aqui, né? Se vocês me conhecessem... Encolha a barriga. Minhas irmãs... Você que está em casa aí ouvindo ou assistindo, encolha a barriga. Minhas irmãs me chamam de bola atualmente. E eu digo, uhul, me chamam de bola. Eu chamo só as grossas. Mas, enfim, para mim é um elogio. Para quem... Eu acho que tantos extremos, né, gurias? Quem tem excesso de peso e quem tem falta de... são os extremos que a gente nunca gostaria de estar. E eu sempre estive nessa posição da falta de peso. Uma dificuldade imensa. Meu pai é seco, assim que vocês acham que passa fome. Não. É a genética dele e eu puxei. Eu só engordei quando eu fiz uma dieta à base de ovo, batata doce e abacate. Comia muito, inseri bastante. Eu comia e aí eu fui percebendo que o meu estômago foi dilatando e daí eu mais ou menos dosei. Cheguei num peso que estou feliz, com gordurinhas, com um pouquinho de carninha no corpo e me sinto realizada. Então, são os lados opostos, a gente tem que entender também. Mas as comidas que me chamavam a atenção na infância eram as comidas que a minha mãe enaltecia quando servia o prato dela. Ela comia, era muito colorida a comida, então me chamava a atenção comida colorida, bastante legumes, verduras e frutas também. Mas ela comia e fazia, e eu, é bom? E toda a refeição ela fazia isso e ela conseguiu criar o hábito do bom gosto pelas comidas que faziam bem. Ela nunca nos impôs. E daí a gente servia porque a gente queria também fazer E ela pedia, esses dias eu conversei com ela, e ela não lembra, eles plantavam abóbora na horta, que eles têm uma casa ao lado, que alugavam à frente e os fundos era a horta deles. E a mãe me pedia para eu ir lá colher as flores de abóbora. Então o prato que mais me marcou a infância foi comer flor de abóbora à milanesa. Porque daí eu aprendi a fazer desde muito cedo, passava no ovo, né? Que a gente fazia ali para fazer a milanesa, o ovo, daí depois passava na farinha e ficava aquela gigantesca flor frita, né? No caso, a milanesa. E para mim é o que eu mais lembro do sabor. Para além da polenta que o pai fazia, o biju que todos os vizinhos... Aliás, nós temos ali na rua 12 de outubro, onde os meus pais moram e que a gente cresceu, nós temos os vizinhos que encontram o pai e a mãe, eles dizem que saudade do biju, do seu Minello, que é aquela casca que fica na polenta, na panela de ferro, e quando ele tira aquela polenta que é feita no fogão a lenha, fica aquela casca, que é chamada biju. Eu não sabia que o nome disso era biju. Também não. E aí, 6 da tarde, vinha uma criançada lá para frente da casa do pai e da mãe, porque o pai dava o tal do biju, ou dava um pinhão assado, ou um amendoim torrado, ou uma batata doce, e assim o nosso paladar foi crescendo. Então, eu cresci com essa paixão por esses paladares de comida mais artesanal. Então, é o que eu lembro, são as minhas memórias afetivas palativas. Ai, que chique que eu falei, gente. Que lindo. Não, depois de comer flor de abóbora... Tem que fazer. E aí, gurias, qual foi a flor de abóbora da infância de vocês? Olha, eu cheguei a colocar um nome num prato que a mãe fazia. Era batata limpa, o nome. Que fazia aquela carne com panela, carne de panela com molho, mas tinha batata inglesa também junto. Então ficava aquela tomate, cebola, aquela panela da vovó de ferro, pesadona. Ficava uma delícia aquilo. Eu sempre fico, mas por que batata limpa? Eu não sei por que era uma toquinho de gente. Mãe, faz batata limpa.
Não sei por que esse nome, mas era carne com batata e molho. E também os pão de ló, nega maluca, aquele pão trançado, recheado, que tu fazia, recheava com tudo, aqueles pão caseiro, e fazia uma trança, assim, e colocava pra assar. Ai, gente, é uma delícia. E o churrasco do meu pai, né? Churrasco do pai. Agora o Samuel se supera no churrasco dele, que o Samuel, pra mim, um dos melhores assadores que tem. Samuel, teu esposo. Meu esposo. Vou convidar vocês pra É experimentar. É bom na carne. Aí, ó, O Fernando Barcelos pode ir? Não. Não pode. Não, ele não foi convidado. Não foi Assim, é só convidado. nós, Vamos levar ele. Não vai Pode. Vamos levar. Não, e a Aline é de manter a palavra. Na verdade, ela traz antes da palavra, porque ela trouxe pra gente hoje quitutes, quitutes surpresa congelados, né, do teu restaurante, que a gente vai Espero que goste, depois deliciar. me falem. Então, com com certeza. certeza ela vai nos presentear com esse churrasco maravilhoso. Vai em Muito casa, obrigada, vai em aliás, casa. pelos congelados. Ai, olha só, já vão ter que marcar, porque essa coisa de combinar sem É, marcar, sem pra mim data. Não, mas ela já não traz antes de funciona. convidar, Não, então mas eu não confio na funciona. Aline. Não é por causa da Lina, é por causa de vocês mesmo. Eu vou. Aqui, mais ou menos. Baixa seu dedo. Mais ou menos. Eu às vou. vezes. Eu adoro esse dedinho. Eu vou. Baixa esse teu bonito dedo e dedinho. aponta pra ti. Aham. Quem fica dizendo, tô indo, e nós lá, dele trago, e ela, Dele tô trago indo, já tô indo, nenésima cerveja. Cadê Nós Deborah? esperando Tá a Deborah. chegando. Dani Deborah tá Bressan, chegando. Fábio, chegando. Não, mas Nós normalmente eu digo que eu não vou, né? Naquela eu disse que ia, não consegui, fiquei na... Mas na verdade também, né? O que é? Né? Que? Ué, como que? A gente de braba, daí tomou mais uma espumante. É, isso aí. Né? Exatamente, tomaram bastante cerveja. Não, a gente espumante disse, só saímos daqui quando Deborah chegar. Então, É. lá E até foi. hoje. Não, mas Deborah, seu prato eu preferido da tenho um infância. paladar, assim, ó, muito simples. Muito simples. Eu gosto de comida simples, de comida boa. E aí, talvez seja uma coisa boa e, ao mesmo tempo, a gente sofre. Porque o meu pai é cozinheiro. O meu pai, se tu quisesse agradar meu pai, ele ia dizer, Pelé, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma comida. Sabe o que é assim, ó, ele fazia casamento para 400 pessoas, ele coordenar a churrasqueira, ele a maionese, tudo ele fazia. Só que acabou acontecendo um casamento muito feliz, porque a minha mãe sempre gostou de comida também, sempre gostou de cozinhar. E a minha mãe era merendeira de escola. Ou seja, ela fazia comida também para grande quantidade, né, de pessoas, de crianças e tudo. Então, eles se davam muito bem. Aí, vamos fazer um risoto para arrumar dinheiro para a turma, para o colégio, não sei o quê. Quem é que ia cozinhar? Obviamente que era o pai e a mãe que cozinhavam. Então, eu vi o meu pai cozinhar muita comida. E em casa, quem cozinhava era o meu pai. A minha mãe só ia para a cozinha, para a panela, se o meu pai não tivesse. E aí saía o quê? Um bifinho passado, um arroz, um carreteirinho, uma coisinha assim. O pai não. O pai tinha que ter aquela carne bem trabalhada, bem temperada, arroz, feijão, uma verdura, salada. Ele já tinha aquele enredo, né, e tempo. Ele sabia tempo de panela. Ele era capaz de colocar... Hoje seria um absurdo, né? Deixar uma panela cozinhando, a pessoa sair. Ele deixava cozinhando, sair, voltava, ele sabia o tempo da panela. Então, as comidas lá em casa sempre foram muito saborosas, sempre muito saborosas. E ele fazia também, acho que mais ou menos que nem a mãe da Dani, ele sabia fazer, podia ser uma agulha. Eu não sei como que ele inventava aquilo ali, que ele temperava, que ficava maravilhoso. Se desmanchando. Ele tinha, e aí assim, a gente era muito simples, muito pobre, e ele sempre teve amigos açougueiros. Então ele compra. Verdade. Coisa que tem esse amigo da açougueira. Gente, eu nunca pensei nisso, não tem nenhum amigo açougueiro. Não, tu tem que ser amigo do açougueiro pra comprar carne, senão tu tá roubado, tem que ser amigo do açougueiro. Aí, assim, ó, claro, conhecendo a nossa situação econômica financeira, o amigo, ele ia lá e comprava paleta, mas junto com a paleta vinha um pedaço de filé. Vinha um pedaço de tatu. Ou ele comprava essa carne, que era uma carne nobre, a preço menor. Então, eu pude experimentar todos os tipos de carne, mas não que ele pudesse chegar hoje lá e comprar um filé de cento e poucos reais. Mas ele dava um jeito, ele comprava em algum lugar mais barato, sei lá, e a gente experimentava e comia muito bem. Mas tem uma comida que a minha tia, que é a tia Josefa, eu passei uns dias na casa dela. E eu não sei por quê, eu passei uns dias lá, claro, minha mãe nos deixou, tudo certinho, e ela fazia guisado, arroz e feijão.
Uma delícia. Eu não sei porque eu lembro daquele prato de guisado e arroz e feijão e eu comendo como se aquilo fosse uma coisa extraordinária. Então eu não sei se é porque eu estava num passeio na casa dos primos, né? Que aquela comida até hoje eu me lembro. Mas tem coisa melhor daquele que guisado, feijão arroz e com feijão. arroz Guisado com dela. batatinha, às vezes uma cenourinha também. Isso aí me dá já era fome. aí já era a comida do meu pai, o panelão, assim que a gente falou, né? Ele fazia batatinha com carne, a gente chamava, não era batata... Eu que limpa. inventei isso. Batata né? limpa. Não era batata Batata limpa, limpa. mas era batata com carne. Aquele tempero verde que sobrava. Ou tu fazia uma lasanha, mas aquilo lasanha assim, ó, com queijo colonial, não era... Era uma lasanha que tinha sabor. Então, a comida do meu pai tinha muito sabor. Encorpado. E ele enganava a gente. A gente vinha chegando, quando eu descia numa rua que declive, aí eu dobrava à esquerda, eu não sei nem direita e esquerda, dobrava à esquerda, eu estava na minha rua. Aí a nossa casa ficava na metade da quadra. Quando eu dobrava, eu já sentia o cheiro da comida do pai. De tão saborosa que era. Aí tu vinha cheirando, meu Deus, chegava assim, tu olhava, ele tinha uma frigideira alta, com tampa, tu olhava, bife acebolado. Quando abria era bife de fígado. Ai, coisa bem boa. Adoro. Aí virou Adoro. sonho e pesadelo. Era bife, Eu não mas gosto. aquilo assim, Adoro. ó, mas pra vocês verem assim, ó, que era tão bem feito, sabe? Que daí tu olhava, bife de... Tá, mas tudo bem, tava gostoso igual. Ia ser, tu tinha vindo, aquele aroma veio te conduzindo até a mesa, né? Então, nós fomos de comer muita comida boa, muito temperada, talvez assim... Pudesse ser com menos gordura, pudesse ser com menos sal. Isso eu acho que sim, assim, meu pai carregava, né? Nossa, na minha família também. Credo, é muito sal. Muito Fábio, sal. Tu comia o quê? Tu gosta de quê? Eu me lembro muito da comida da minha avó, porque eu acho que a minha mãe e a minha tia, elas cozinham muito bem. E a avó cozinhou a vida inteira só em fogão a lenha, né? Não tinha, nem fazia comida em fogão a gás. Então, a mãe e as minhas tias, elas cozinham bem, mas assim, perto do que a avó fazia, não é a mesma coisa. Então, eu me lembro muito, assim, da polenta, que é aquela polenta naqueles panelão que cortava depois com a linha, galinha caipira. A minha avó fazia toda tarde, ela fazia de tarde isso. Para o meu irmão, batatinha frita, mas ela cortava a batatinha bem fininha e botava numa panelinha. Até hoje me lembro da panelinha de ferro no fogão a lenha. Imagina, gurias, batata frita no fogão a lenha, né? Imagina a eternidade que levava. E ela fazia todas as tardes aquela batatinha frita, porque o meu irmão gostava. Então, assim, merengue, aqueles merengão, depois de ela fazia muito pão de milho naqueles fornos, né, que nunca mais vi daqueles fornos, não era o de barro, mas aquele já, que era fora, de tijolo. Então, os merengues que se fazia depois. Então, essas coisas, assim, mesmo de infância, assim, pra mim, me lembram muito. E pão com chimia, vocês eram de comer pão com Ai, chimia? sim. Sim, Vai fazer chimia de melado. abóbora. Melado e nata. melado e nata, pão de milho, melado e nata. Isso até hoje Melado tem na batido minha ou casa. outro, né? O líquido. Gurias, eu queria falar uma coisa aqui pra vocês, que aliás até eu já escrevi uma vez, porque é algo que me comove, e eu acredito que vocês também pelos relatos. Mas a comida pra mim tá relacionada ao afeto, ao sentimento que a pessoa que faz está querendo demonstrar pra ti. E isso aí desde os avós, né? O gosto, porque eu não lembro assim a minha mãe dizendo, ai, vem me ajudar. A gente chegava e já pegava uma faquinha e cortava a cenourinha. E uma das coisas assim que mais me marcou a infância foi justamente esse agregar as pessoas da família participando, porque não tinha um que ficasse, tanto que meu pai cozinha maravilhosamente bem. O churrasco do meu pai não tem ninguém que faça. O pai é exatamente como o pai da Deborah. Ele pega assim, ó, qualquer carne e deixa com gosto de picanha, gurias. Vocês não fazem ideia. O pai não sabe nem assar picanha, porque ele dificilmente comprou picanha por ser cara, etc e tal. Mas assim, ó, qualquer carne que ele vá no açougue, que ele compre, ele transforma. Porque o rito dele fazer aquele fogo, ele começa primeiro queimando as folhas do pátio. Porque ele tem uma vassoura lá de carqueja, que aliás é ele que faz, a vassoura de carqueja artesanal. Ele vai lá e ele queima todas as folhas secas. Aí ele começa a colocar taquarinha. Aí ele vai, e até hoje ele tem o tal do machado, ele vai lá e ele lasca a lenha. Então ele aquece o corpo para tomar banho, lascando a lenha para fazer o fogo do churrasco ou do fogão a lenha que ele faz as comidas. Então, para ele é um rito fazer. Então, o churrasco dele, qualquer carne que ele coloque,
E é feito com lenha, não é com carvão. tem E aí uma tem outra diferença. diferença. Outro Lenha sente na é carne. outra, Mas lenha é uma outro coisa assim, ó, churrasco. que marca Não pra tem. mim, que hoje, claro, meus pais já são da idade, a mãe já tem 83 e o pai tem 87. E aí eu vejo assim, ó, o quanto aquilo que ficou como aprendizado pra gente, a gente consegue retribuir. E aí hoje, claro, eu não sou uma grande cozinheira, pelo contrário, fujo disso, mas sei assar uma carne, não me aperto com vontade de comer um churrasco, meus filhos comem um churrasco que eu asso, eu não me aperto para fazer nenhum tipo de comida. Sabe fazer o fogo? Sei fazer o fogo, posso apanhar, ficar Abre defumando. o saco do mas carvão sem rasgar todo. Sei, fazer tudo isso. É uma questão assim, de ter vontade de aprender. E eu tenho vontade de aprender. Aquilo que te tira da zona de conforto, vai sujar a mão, não tem problema. Mas a sopa, para mim, gurias, ela tem um significado assim, ó, de amorosidade e de cura. De cura. Porque hoje eu tenho a oportunidade, assim, ó, de ver que meus pais, por mais que eles tenham vontade, eles têm a necessidade, porque não tem quem cozinhe por eles. O pai manda feijão pra gente, congelado, do fogão a lenha, manda polenta, que daí ele deixa endurecer, e daí a gente corta e assa, tirando a casca em casa. E aí eu comecei a ver isso há alguns anos, que eu poderia retribuir, e comecei a fazer sopa. Eu chamo de sopa amor. Que tu coloca todos os ingredientes, daí eu coloco batata doce, eu coloco bastante carboidrato, bastante proteína, e eu vou desejando coisas boas ali. E esse movimento da sopa, hoje eles me pedem. Eles dizem, Dani, quando é que vai ter a sopa de novo? Porque é uma forma, o jeito que a gente se relaciona com a comida, independente se tu saiba cozinhar ou não, demonstra o quanto tu aprecia aquela pessoa, o quanto tu quer demonstrar de afeto, o quanto tu te importa com teus filhos. E eu vejo que quando tu agrega, que tu consegue agregar isso, é sinal que tu tá conseguindo passar esse afeto pelo paladar também. E é por isso que a gente lembra. Por que a gente lembra? Porque, imagina, vou fritar uma flor. Quando que eu imaginaria que... Mas a flor era por quê? Porque a minha mãe levava a gente para a horta, a gente ajudava a cuidar daquela abóbora, a gente ficava cuidando, crescer a abóbora. Quando aparecia a flor, a gente sabia que viria a abóbora. E aí a gente foi cuidando. Então, a relação do paladar está diretamente proporcional ao afeto que a gente ou recebeu com aquela comida, ou que a gente hoje consegue fazer também, né? Mas é muito interessante isso. Por exemplo, o pai nunca deixou a empregada cozinhar. Não, empregada nunca cozinhou, não. Na casa do meu pai e da minha mãe, às vezes perguntava, né? Tem que fazer comida, via trabalhar amanhã. Não, a comida não, ele não deixava. Aí a tia Fia, que é irmã da mãe, que trabalhou os últimos tempos com eles, com os dois, quando o pai ainda era vivo, e aí quando deu derrame no pai, que daí chegou um ponto que ele não podia mais cozinhar, então a comida da tia Fia ainda, mas se não, empregada não cozinhava. Mas eu acho que por que a empregada não cozinhava? Porque ele tinha essa noção de afeto naquilo que ele ia fazer. Aí a comida estaria desfigurada, né? Seria apenas comida. Quando, na verdade, ele não oferecia comida, ele oferecia esse carinho. Esse afeto. Por que nos encanta hoje em dia te cortei, esses restaurantes que tem, por exemplo, na Quarta Colônia, esses restaurantes que tem de comida com gosto de vó? Porque as avós, elas tinham, e os nossos pais, eles tinham mais tempo para se dedicar ao fogão, né? Chegavam a ficar com a barriguinha quente, eu tocava na barriga da minha avó, era uma barriguinha quente de tanto ficar na beira do fogão a lenha. Por quê? Porque se dedicavam, se tinha uma forma que eles poderiam mostrar que nos amassem, era a partir de uma bolacha, do merengue, da puína, nata, polenta com puína no café da manhã, imaginem. O que é puína? Puína é aquela nata, né? Aquela gordura do leite que faz. Sim. A minha avó, Natalina Minello, ela fazia, o café era sempre o mesmo. Era a polenta assada direto na chapa do fogão a lenha, e a puína, que era aquela nata que a gente passava por cima. Eu lembro do gosto. O nome era puína. Até hoje. Por quê? Porque ela acordava às 4 da manhã para fazer tudo aquilo. Como é que não vai ter afeto, gente? Mas aí também, né, a Aline pode dizer, o tempo de panela é uma coisa. A gente chega, às vezes, tão rápido, faz aquela comida tão ligeira, né, e vai. E eles tinham mesmo, era outro tempo. E tudo é questão de energia, né? Como a Dani falou. Se tu vai pra cozinha de mau humor, brigada com alguém. Obrigada, né? Obrigada a cozinhar, então nem vai. Nem vai. Porque é capaz de dar até dor na barriga em alguém. Exatamente. Uma coisa que eu falo na nossa equipe, pra ter que estar todo mundo de bem, se entendendo, uma boa energia, porque tu vai sentir isso na comida. Tu vai sentir todo o carinho e a dedicação daquela pessoa quando colocou. E quando não colocou, tu também vai sentir. Exatamente. Porque tudo é energia, é tudo uma alquimia, né? É alquimia.
cozinhar é uma alquimia. Exatamente. Eu chego lá nos meus pais e realmente eu levo, gurias. Não tô blefando aqui, eu levo toda semana, eu levo um pedação, assim, uma panelona. Daí o pai disse assim, mas não vai dar para todo fim de semana. Esse fim de semana eu levei na sexta e ele, mas tá tão boa, não tem mais. E eu tinha reservado 2 outras panelas para congelar, porque eu também como a sopa, eu gosto e eu vou provando. E aí ele disse assim, tem mais. Aí eu levei, eu disse, pai, mãe, acreditem, essa sopa é a sopa do amor, mas é uma sopa que cura. Porque, claro, agora nessa idade eles começam a aparecer um monte de probleminha de saúde. Eu digo, toma a sopa acreditando, porque a minha sopa não é de tomar, é de comer, porque ela vem uns pedaços que tem que mastigar, então você tem que mastigar e de comer. E aí eu digo, essa sopa tem cura. E realmente, eu coloco uma música que me alegra e eu gosto de ficar lá picando e dizendo, vai curar, vai ter saúde, vai ter amor, vai ficar feliz, tchum! E jogo na panela e desejo coisas boas. E isso é fato. Se tu tem pressa, tu fica estressada pensando o que tem que fazer depois, o que E desanda. E quem come, Desanda quem degusta vai sentir aquele... Por isso que eu não posso cozinhar. E agora eu vou ter que chamar o intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Uma coisa eu acho importante não, mas tem alguns reikianos que devem estar nos escutando, de fazer reiki na comida. Quando alguém está gripado, como tu mesmo falou, faz um reiki, energiza a sopa sim, sempre. E oferece. Te garanto que vai trazer um benefício bem maior do que só ir lá cozinhar, né? É uma coisa bem importante. E lá fazer um merchan meu também, mas a gente faz tudo direitinho, que é a comida da vovó também. O alho picadinho, não é industrializado, aquela coisa de afeto, de carinho, de estar fazendo com gosto. O cuidado com os temperos que a gente usa. E isso daí, quando não tem tempo, liga pra nós lá, senão faz em casa. E é legal também, Né? porque quando a gente descasca a cebola, eu acho que quem está nos escutando ou assistindo vai lembrar, né? Que dá uma choradeira. Eu ainda não aprendi. Aí eu aproveito assim, o momento que eu sei que eu vou descascar e cortar a cebola, eu penso, eu tô precisando chorar? É agora! Uau! Daí desaba a chorar e daí já melhora, mas realmente, aquela acidez da cebola, eu já aprendi, inclusive, que tu corta e deixa embaixo da água corrente, ajuda um pouquinho. E o alho também, né? Mas é bom também, dá pra passar leite.
Lava a mão com leite, daí sai eu um achei pouco. que era lavar o alho. Não, pra sair um pouco o odor. Tá, e tem alguma coisa pra não chorar? Não, porque eu não o sei. meu filho adora. Eu cozinho por necessidade, tá? Não gosto. Tá, mas eu faço bem feito, porque eu faço com amor mesmo, porque é pro meu filho. E ele ama cebola, mas ele ama cebola de tudo que é jeito que vocês podem imaginar. Ele ama cebola. Conserva de cebola. E aí ele às vezes me diz, ai mãe, eu amo cebola, mas precisa a gente ficar chorando todo o tempo, porque eu tô fazendo o almoço ali, ou a janta, e ele tá, às vezes, assistindo futebol, fazendo alguma coisa, e ele fica chorando, e eu já nem choro mais. Tem alguma dica que dá pra... Olha, pra as não... dicas que eu tenho não servem pra mim. Então, colocar água na boca não adiantou, tapar o nariz não adiantou em nada. Eu choro, Chora eu limpo o mesmo. meu olho mesmo. Tá limpando o olho agora e deu. Gurias, eu vou pedir um espaço aqui, Fábio. Eu comentei com as meninas aqui que faz o que já 1 mês e meio, ou um pouquinho mais, que eu fui abordada por um casal dentro de um supermercado e que se chama Margarete Bigolin e Jean Paz Ferraz. Eu gostaria de agradecer o carinho. Eles chegaram até mim para elogiar o programa, para dizer que se identificam muito, que eles amam as pautas, e daí a gente acabou, até eles acharam que chegaram numa abordagem muito correndo na minha direção, e até o meu filho brincou e disse assim, mamãe, foge! Eu disse, não vou fugir, porque eu não sabia o que estava acontecendo, só que eles se emocionaram, e isso é um carinho tão grande por parte das pessoas, né, que acompanham. Então eu gostaria de agradecer aqui publicamente por nos acompanharem e por estarem seguidamente mandando mensagens no privado, dizendo que se identificam com as pautas que a gente traz aqui no programa e que podem sugerir também. Então, na verdade, muito obrigada pela abordagem de vocês e que mandaram agradecer a todas nós aqui também. Legal. E aproveitando o gancho, vou mandar um beijo. A gente, por meio da programação, por meio do jogo de cintura, a gente acaba reencontrando pessoas que por um motivo ou outro a gente acabou trilhando caminhos diferentes. Mandar um beijo para Diane Klein. Ela é personal aí de uma colega minha aqui do Diário. Disse, manda um beijo para a Fábio, agora eu acompanho ela todos os dias. Retomei o contato, eu com ela não comigo, mas agradecendo, Diane. Que bom que tu estás comigo de alguma forma. Beijo grande. Já vamos embora? Já. A gente nem falou das sopas, eu queria ter a receita da sopa. Tá, mas a gente vai fazer um outro programa sobre a nossa sopa preferida. Eu vou dar receita. O meu vai mostrar especiarias, eu coloco tudo. Minha sopa da bruxa. Sopa da cura e do amor. Sopa da bruxa e outras receitas num próximo Jogo de Cintura. Agradecendo a sua saborosa companhia. Beijo grande. Tchau, tchau. Jogo de Cintura.